Olá, mamãe, olá, papai, sejam bem-vindos à nossa última aula da série Sono do Bebê. Vocês estão no canal do Instituto Somos Pais, eu sou Jéssica Costa, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa nona e última aula dessa série sobre sono do bebê. Hoje eu tenho uma companheira, para quem já assistiu algum curso, quem já fez algum workshop comigo, conhece, essa é a Mariazinha, ela vai estar aqui comigo hoje, porque vamos falar sobre os especialistas. Hoje eu vou apresentar alguns especialistas para vocês. Existe um e-book que já está na nossa página, nas redes sociais, vocês encontram esse e-book. Eu fiz esse e-book e eu falei sobre 17 especialistas. Vocês podem dar uma olhadinha aqui, tá vendo? Esse é o e-book que vai estar comigo hoje também, para que eu siga um roteirinho e eu fale de 4 especialistas. Então, eu quero falar com vocês sobre o especialista, o Ravi Karp, a Elizabeth Pantley, Gary Ezzo e a Tracy Hogg. Tá bom? Então, de 17 especialistas, eu vou estar apresentando 4 apenas, porque senão seria uma aula. Exatamente, isso é um curso. Tem um curso que é a parte 2 do sono que eu oferto, onde eu apresento todos os especialistas. Nós ficamos por volta de 5 horas conversando sobre cada método, cada técnica de cada um deles. Mas independente, vocês podem abaixar, podem fazer o download desse bookzinho. Essa é a capinha, bem bonitinha, né? Soninho do bebê. Bom, o que é que fala, começando pelo o Carp. O Carp eu gosto muito de usar para crianças de até, para bebês de até 4 meses de idade. Ele percebeu que as crianças ficam mais calmas, que os bebês ficam mais calmos quando a gente imita o útero. Então, eles estão vivendo esse processo que é chamado de esterogestação, eles ainda não estão se reconhecendo nesse mundo aqui fora. Eu já falei disso várias vezes em outros vídeos. Mas o que é que ele percebeu, né? Ele percebeu que se você adaptar, se você criar, né? Ele é um pediatra, se você simular o útero, você vai estar acalmando o bebê. Isso você vai estar dando para ele memórias que ele ainda tem. Então, tudo que o bebê sabe é os 9 meses que ele viveu no útero. Então, quando a gente faz simulações de útero, seja no barulho, né, no chiado, seja no aperto, o charutinho é uma técnica para acalmar o bebê que funciona exatamente por isso. A gente simula o útero. Então, ele fala de 5 etapas. Ele chama do método 5S. Primeiro, que é enrolar o bebê, eu vou estar falando, né, no português. Enrolar o bebê, colocar ele na posição de lado, fazer o chiado, dar para ele a sucção e balançar. Então são essas 5 fases, são esses 5 passos, essas 5 etapas, que é um método criado pelo Harvey Karp. Bom, como é que seria então? Vamos fazer aqui com a Mariazinha. Esse vai ser um vídeo que eu tô até um pouco mais distante, né? Mas a Tracy Hogg, ela também criou um método 5S, né? Um método 4S, na verdade, que é muito parecido, mas eu prefiro apresentar o do Karp, que é o mais completo e, na verdade, ele que foi o criador, né? Como se a Tracy, ela fez uma adaptação. Bom, enrolar o bebê, eu não vou fazer essa simulação aqui, mas você pega uma mantinha, né? O ideal é que você consiga deixar os membros um pouquinho, né, presos, no sentido de não dar um movimento, que é o reflexo de Mora, que vai fazer eles se assustarem. Então você pega, bota uma mantinha, deixa eles, não é para prender, gente, tá? É só para tentar mobilizar, é só para deixar paradinho o bracinho. Então quando eu enrolo, né, imaginando que aqui tem uma mantinha, um lençol, seja o que for, uma fraldinha, quando eu estou fazendo esse movimento aqui de deixar ele coberto, né, deixar ele enroladinho, eu lembro o útero, porque no útero ele estava todo apertadinho. Então enrolar o bebê nada mais é do que fazer o charutinho, que é para lembrar a ele o útero, essa sensação de aperto, né, que o colo também dá muito. A posição de lado, ele percebeu que quando os bebês ficam nessa posição, né, a cabecinha aqui no seu cotovelo, tenta segurar de uma forma segura, naturalmente, tenham confiança para fazer isso. Se não se sentir confortável, não faça. Né? Não é porque o Carp falou, Jéssica está falando, eu vou fazer. Se você se sentir seguro e confortável, faça. Essa é uma posição que costuma acalmar muito, gente. Já passou até numa reportagem aí, se eu não me engano, no Fantástico, de um rapaz que foi apelidado como encantador de bebê aqui no Brasil. E o que ele fazia era isso. Então, o que os bebês não estão acostumados é o que a gente faz, que é colocar ele em pé, que é deixar ele assim, barriga, né, ter contato com essa parte da frente. Os bebês não estão acostumados com isso, nem assim.
né? Então, quando você tenta dar contato ao corpo inteiro, e é isso que a gente faz assim, né? Então, naturalmente, eu ainda vou encostar as costinhas dele aqui na minha barriga, no meu peito. Então, eu estou deixando o bebê mais apertadinho ainda. O chiado, naturalmente, vai imitar o som do útero, né? Então, a sucção, né, no caso seria o bebê com a chupeta, porque é fisiológico, eles precisam até 2 anos de idade. E esse pequeno balancinho, não vamos chacoalhar a criança, pelo amor de Deus, mas é um pequeno balanço, porque no útero existia sempre esse movimento. Então o que a gente está fazendo aqui com esse método 5S do CARP, nada mais é do que trazer a memória, trazer as lembranças do útero para esse bebê, né? Então, todos esses passos, se você for para um local escuro, fica no seu quarto, deixa o ambiente um pouquinho escuro, vai ser melhor ainda, porque ele vai também ter mais uma lembrança do útero. Esse é o Dr. Carp que eu queria trazer para vocês. Ele é muito, eu gosto muito de usar, sempre trago uma mistura de especialistas, uma mistura de técnicos, né, de técnicas. Existem 28 especialistas de sono, acho que eu não falei isso, mas eu tô aqui só com 17. A Elizabeth Pantley, gente, ela tá aqui também, super fofinha, estamos aqui. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas é só para vocês verem que tá muito fofinho, foi criado com muito amor para vocês. O que eu gosto da Pantley é o seguinte, ela traz, ela reforça alguns hábitos que a gente esquece. O primeiro é fazer diário. Nós precisamos fazer diário. Pega um caderno, gente, não precisa ser nada lindo e maravilhoso, é um caderno. Qualquer agenda, um papel ofício, se vocês quiserem. Mas façam diário. Sabe a escola? Quando você bota seu filho numa escola, eles não colocam lá, comeu, tomou banho, dormiu de tal a tal hora. E aí eu sempre dou uma sugestão de anotar não apenas as coisas... Não só esses hábitos e essas atitudes, né, no sentido de comeu, dormiu, fez xixi, fez cocô, mas anota também o temperamento, né, essas emoções que norteiam, né, que nortearam o dia do seu filho. Né, foi um dia calmo, foi um dia tranquilo, foi um dia hoje ele chorou mais, foi um dia inquieto. Porque ao final do dia, quando você lê esse diário, você consegue começar a juntar as peças e perceber o que acalma e o que irrita o seu bebê. Então esse é um hábito muito legal que ela fala, né? Que é criar o diário. Sempre falo muito isso para as mães que fazem treinamento comigo. Plano de ação no sentido de depois que você lê esse diário, você consegue ter essas ações e descobrir o ideal para o seu bebê. Ela fala de rituais de sono, né? A maioria dos especialistas falam isso, mas ela foi quem trouxe essa questão do ritual. Nós precisamos criar os rituais de sono, como eu já falei. E ela reforça o acalento no colo, né? Essa é a segunda, né? Já falei aqui do Carp, da Pantley, eu gosto muito desses especialistas, uso muito eles. O Gary Ezo é o que criou o Nana Nenê. Algumas pessoas super entram em contradição. Deixa eu botar aqui só para que vocês consigam ver. Ó, essa é a trilogia do Nana Nenê, tá vendo? São esses 3 livrinhos aqui embaixo que o Gary escreveu. A maioria das pessoas só lê um livro e daí faz uma série de julgamentos, assim como a Tracy Hogg. Ela tem 3 livros e a gente termina fazendo julgamentos quando a gente não lê toda o ensinamento da pessoa. O que eu gosto do Gary ele fala da rotina, ele fala que nós precisamos criar uma rotina para criança, assim como a Tracy Hogg. Inclusive já falamos de rotina aqui, do método Easy, mas eu gosto muito que o Gary ele traz que o bebê não é o centro da casa. Gente, isso é muito forte, não só no sono, mas em todo o processo da educação e formação dessa criança. A gente precisa entender o papel do pai e da mãe. São os educadores, são os pais que determinam o que a criança tem que fazer, porque ainda não há discernimento dessa criança, e eu estou falando ainda... Né? O bebezinho, a gente está falando de bebezinho, mas essa idade, ela vai até praticamente a pré-adolescência, quando já existe um discernimento e com isso ela pode começar a ter os seus, ter um pouco de ordem, um pouco de voz. Né? A gente costuma falar, a gente ouvia muito dos nossos pais, enquanto filho meu morar na minha casa, obedece às minhas ordens. Isso é um retrato de uma família que precisa também ser retratado nos bebezinhos, né? Então, essa é um retrato de uma família já com filho adulto, adolescente, mas a gente precisa trazer isso,
essa consciência para os bebês. O que está acontecendo hoje, não entrando muito nesse assunto, que isso é tema para um outro vídeo, né, todo esse reflexo das nossas emoções, da nossa cultura, da nossa sociedade, um mundo de expectativas, um mundo de cobranças, né? Então, existe um mundo de emoção que está por trás dessa família e a gente está se perdendo um pouco nessas emoções, a gente está deixando com que a criança tome conta da casa por não ter o domínio de outros fatores. Então, existe algo que está em aberto, existe algumas emoções, né, desbalanceadas, existe um desequilíbrio em outro sentido dessa família, e aí nós começamos a fazer compensações. Então é aquela velha história, os pais trabalham muito e para compensar essa ausência, para compensar o fato de estar distante, começa a comprar muito presente. Isso tudo tem o que a ver com sono? O que é que isso tem a ver com o que o Gary fala quando ele diz o bebê não deve ser o centro da casa? Isso tem absolutamente tudo a ver. A partir do momento que os pais entendem o seu papel de educador, vocês vão ter a consciência de que vocês precisam mostrar ao filho de vocês que ele é amado, que ele é muito respeitado, que ele é a pessoa mais importante da vida de vocês, que a vida agora de vocês acontece exatamente por ele existir. Tudo isso vai acontecer, mas é preciso ser dito e ser demonstrado com atitudes que ele não pode mandar na casa e também não pode mandar em vocês. Então isso é um espelho, isso é um reflexo de uma situação que termina tendo consequências no sono. Quando essa criança ela manda nesses pais, a gente já tem um problema no sono e também vamos ter um problema muito maior em educação, que vamos falar num outro momento. Eu gosto muito disso que ele fala. E ele também fala, não só da rotina, mas dessa questão do bebê não ser o centro da casa, mas ele também chama atenção para a amamentação, a amamentação livre demanda e a amamentação orientada pelos pais. A livre demanda, nós já falamos, e eu vou falar um pouquinho mais no outro vídeo de amamentação, para fazer bem esse contraste, mas a livre demanda, o bebê solicita essa amamentação. E a amamentação orientada pelos pais é aquela famosa amamentação de a cada 3 horas. Então ele defende isso e eu particularmente também acho que precisa acontecer por uma série de fatores, mas basicamente a livre demanda é muito confundida com qualquer choro eu amamento. A gente não consegue saber exatamente quando a criança está pedindo, quando ela está chorando, quando ela está pedindo para ser alimentada. Então a gente começa a dar uma outra informação para essa criança de amamentá-la sempre. Então às vezes é uma necessidade, é uma carência, é um afago que ela está precisando, é um acalento que ela está precisando. Ela está passando por algum sentimento até que ela precise ter contato com essa mãe, com esse pai, para se sentir segura e confiante. E aí nós amamentamos, então nós estamos ensinando esse afago através da amamentação. E o outro lado, eu acho que a criança, quando se alimenta a cada 3 horas, se torna muito mais confiante, ela começa a trabalhar a sua autoconfiança. Para fechar, a nossa quarta especialista é a Tracy Hogg. Tem aqui no Oeste também, gente, é muito legal aqui. Eu vou falar rapidinho dela. O método dela é o método da cadeirinha, né? Olha ela aqui. Eu não apresentei os outros especialistas, né? Aqui a carinha dela. A Kim, né? Ela fala do método da cadeirinha. É bacana para crianças já um pouquinho maiores. Então, a gente vai usar até 4, 5 meses o método lá do CARP, somado com a Pantler. E depois de 5 meses, a gente já vai entrar no método da Tracy Hogg, que eu vou falar daqui a pouco. Eu gosto muito, eu uso bastante ele tem muito resultado. E aqui ela também pode ser usada, esse método dela da cadeirinha, ela já é usada mais para crianças, vamos dizer, a partir de 1 ano e meio, que é você colocar a criança para dormir. Para isso você vai precisar do ritual, da rotina, de tudo que a gente já falou. Coloca a criança para dormir, coloca o bebê para dormir e aí você vai ficar sentado do lado da criança, né? Então é literalmente uma cadeirinha. Mas eu costumo falar, gente, senta até no chão. Se não tem cadeirinha, não coloca isso como um problema. Ah, não tenho sofá, não tenho cadeira, não importa. Senta no chão. Mas o importante é você ficar sentado ao lado para que a criança tenha o contato com você, né? Ela vai estar no seu campo visual, né? Na verdade, nós vamos estar no campo visual da criança e ela não vai se sentir sozinha. Então, ficar sentadinho ao lado, nesse método da cadeirinha, nada mais é do que fazer esse processo de deixar dormir sozinho de uma forma gradativa.
Então você fica do lado da sua criança, né? Bota para dormir no bercinho, você fica ao lado. E a cada 3 dias, em intervalos de 3 dias a princípio, você vai se afastando até que você sai. Acho muito bacana o método da cadeirinha, gente. E tem a Tracy Hogg para fechar nosso dia, para fechar o nosso vídeo, né? Não o nosso dia, para fechar a série. A Tracy Hogg, ela fala da rotina, nós já falamos aqui. Olha só que bacana, a rotina easy. Não sei se tá dando para ver, acho que não. Olha lá, lembra que a gente falou? Rotina easy. E de comer, A de atividade, S de dormir e, consequentemente, o Y da mamãe. Se a criança está dormindo, é hora da criança. O método 4S que eu falei para vocês, ela também fala, né, que é você pegar a criança, você vai preparar o ambiente para dormir. Esse é o método dela para crianças pequenininhas de até 5 meses. Então eu preparo o quartinho para ela dormir. Eu também vou enrolar essa criancinha. A Mariazinha não chorou. Ainda bem que ela não chorou ainda. Você também vai fazer o processo da mantinha, também vai enrolar na mantinha. Você vai sentar, silenciar e, se for preciso, dar tapinhas. Então, esses são os 4 passos dela para pequenininho de até 4 meses. É preparar o ambiente, preparar o quartinho para dormir, no caso, fechar a cortina. Isso também faz parte do ritual. Enrolar a criança na mantinha, fazer o charutinho, sentar sem muito estímulo, sem muita atividade com essa criança e dar os tapinhas, 4 passos, assim é melhor, né? 4 passos. Então a gente pode prepara o ambiente, enrola na mantinha, fica aqui sentadinho, tranquilinho, e se não tiver calminha a criança, você dá esses tapinhas. E aí vem o método pick-up, que eu gosto muito para crianças um pouquinho maiores, bebezinhos maiores, para fechar o nosso vídeo. Enorme, está super longo o nosso vídeo, já estamos estourados em 16 minutos, mas é assim mesmo, para falar dos especialistas, tá bom? Eu vou deixar o link para vocês fazerem esse download aí do e-book aqui, tá? Em algum lugar desse vídeo aí, nos comentários, na descrição, eu vou deixar esse link. Façam um download que vocês olham com calma. Bom, como é esse método pegar e colocar no berço, né? Traduzindo, que é o pick-up e input down. A gente vai pegar a criança, eu faço o ritual, faço a rotina, coloco a criança para dormir. Então ela tá lá dormindo. Aí ela tá chorando, ela tá irritada, não tá quietinha, não tá tranquila. Se a gente levar em consideração que a gente está fazendo algo novo com a criança, com o bebê. Antes ela dormia de uma forma, agora eu estou mudando, estou querendo que ela durma no bercinho, na caminha, no quartinho dela, ou até mesmo no nosso quarto, mas que ela durma sozinha. Estou querendo ensinar meu filho a dormir sozinho. Então eu estou fazendo uma mudança. Existia algo antes que agora não vai mais existir. Então eu vou dar o banho, fazer massagem, botar musiquinha, eu vou fazer um ritual lindo. Mas na hora que eu botar a criancinha para dormir, ela vai chorar, porque é algo novo. E aí é onde entra essa técnica. Sempre que a criança chorar, ficar irritada, estressadinha, a gente vai pegar essa criança, vamos colocar no colo, por isso que é pegar, acalmar e devolver. Eu vou pegar, vou fazer tudo o que eu quiser, não existe restrição, gente. A gente vai fazer todo tipo de carinho, beijinho, cheirinho. Podemos conversar, podemos falar que é hora de dormir, que a mamãe está aqui para te ajudar. É sempre bom conversar com as crianças para que elas entendam o que é que está acontecendo. Assim que a criança acalma, eu posso ficar mais um tempinho aqui? Pode. Posso ficar uns segundinhos aqui para ela relaxar? Posso. Mas não demore muito, porque a gente pode ter 2 riscos. O primeiro é a criança começar a relaxar no colo e querer continuar esse processo de relaxamento no colo. E o segundo é ela dormir de fato no colo, o que não é permitido. Isso aí sim. Então a criança se acalmou, o ideal é assim que ela se acalmar, vamos lá devolver para o berço. Ela vai ficar quietinha lá? Não, vai chorar de novo. Nós vamos pegar de novo e nós vamos acalmar. Esse processo vai acontecer quantas vezes forem necessárias, depende do bebê, depende da mãe, depende do pai, depende dessas emoções, depende da expectativa, depende de cada família. Pode acontecer 10, 15, 20 vezes, 30 vezes, você pode pegar, acalmar, devolver. Ai meu Deus, eu fiz isso só umas 10 vezes, né? O que é pouco, hein? Eu falo só 10 vezes porque é pouco. Como também você pode, nossa, fiz 30 vezes, 40 vezes.
É o processo natural de mudança. Estamos mudando, mas não estamos desrespeitando a criança. Nós estamos aqui, colado com a criança, mostrando esse processo como é feito. Então eu acalmo, eu faço meu chiadinho, eu converso com a criança, a mamãe está aqui, a mamãe está te ajudando a dormir, você está com sono. Assim que acalmou, eu vou devolver. Esse processo é cansativo, esse processo pode ser muito, né, exaustivo, mas dá um resultado bacana em 2, 3 dias, que sejam 5 dias, desde que eu faça com constância. Só existem dois tópicozinhos, 2 pontos que tem que ser ditos para vocês terem cuidado. Se você traz a criança para o seu colo e ela se joga para trás, que é o que a gente fala, né? Ela dá uma esguiçada, né? Ela vai fazer todo o movimento de se jogar para trás. Nessa hora, o que você vai fazer é devolver ela para a cama. Porque senão vai ficar acontecendo uma briga. A criança quer ir para trás porque ela quer dormir, ela está precisando, ela está tentando dormir e se acalmar sozinha. É um momento que ela precisa ficar com ela. Então não adianta eu ficar aqui, mas mamãe te ama, mamãe te ama. Não fiquem nisso, porque isso vai ser uma briga sem fim. Deita ela, acalmou, pega novamente. E outra coisa muito importante, na hora que a criança estiver indo para a cama, ela vai perceber que saiu do colinho e que está indo para a cama. O que é que ela vai fazer? Ela vai chorar. A gente não pode voltar ao colo, porque se eu faço isso, ela vai entender que eu saio, eu choro e eu volto. Então o que é que a gente faz? Eu saiu, chorou, devolvo para o berço, sempre conversando, sempre fazendo contato, sempre fazendo algum tipo de carinho, né? Pode descer até um pouquinho junto com a criança para tentar acalmar. Deitou, continuou chorando, aí sim eu pego novamente e acalmo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo com a Mariazinha, nosso último vídeo dessa série sobre sono do bebê. Se você gostou, compartilhe, comente, bote aqui seus comentários que eu vou adorar responder. Curta nossas redes sociais, acompanhe a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, no Periscope, no WhatsApp também, venham participar do nosso grupo de mães aqui no WhatsApp, tem o grupo da mamãe, tem o grupo do papai, vem com a gente também no WhatsApp. O próximo vídeo do próximo domingo ainda é sobre sono, mas eu vou falar os principais mitos, quais são os principais erros, os mitos aí do sono do bebê, tá bom? Provavelmente serão 2 vídeos sobre os mitos do bebê, do sono do bebê. Grande beijo, espero que vocês tenham gostado de coração dessa série sobre sono. Tá enorme nossa aula, já tô com 20 minutos, mas para falar desses especialistas realmente é demorado. Beijo a todos vocês, sabedoria e paz. Fiquem com Deus.